Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Nós estamos, amados irmãos, estudando o livro de Apocalipse. Mensagem acerca das últimas coisas. Essas são as últimas palavras do próprio Senhor Jesus, dado ao seu discípulo amado João. Hoje vamos analisar o capítulo 15. Quero falar a todos meus amados irmãos, aqueles que me acompanham através da rede social, aqueles que me acompanham através da página do Facebook, do YouTube, dos grupos de oração, que eu não estou trazendo esta mensagem de forma escatológica, nem de uma forma teológica. Estou lendo a palavra de Deus, procurando trazer versículo por versículo, e por isso muitas vezes vocês vão ver que existe uma certa repetição, uma certa semelhança com mensagem já ministrada por mim. Porque o livro de Apocalipse, ela se completa em todos. Esse é um acontecimento instantâneo. O capítulo 15 diz assim: vi no céu ainda outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinha vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro, e tinha a harpa de Deus. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande eis, admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e abri o seu santuário do tabernáculo do testemunho nos céus. E saíram do santuário os 7 anjos, que tinha as 7 pragas, vestido de linho puro, resplandecente, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça pela glória de Deus e pelo seu poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem, amados, são 8 versículos. O capítulo 15 é uma introdução ao capítulo 16 e é a continuação do capítulo 14. É uma introdução ao derramamento das pragas de Deus sobre a terra. Esses 7 anjos têm nomes, amado, mas hoje eu não estarei falando sobre os nomes desses 7 anjos. Como o presbítero sabe o nome desses 7 anjos, o livro de Enoque apresenta o nome dos 7 anjos poderosos nos céus. E um dia eu provavelmente estarei falando sobre
o livro de Enoque, trazendo, não em forma de mensagem, de uma forma evangélica, mas de um estudo acerca do livro de Enoque, para que nós venhamos conhecer, porque o livro de Enoque, ele não é aceito no meio dos cristãos, mas ele é um livro considerado sagrado aos etíopes, e também é um livro sagrado para os israelitas. Então, ele é um livro escrito, um manuscrito encontrado em 1947, próximo ao Mar Morto. Então ele é conhecido como as Escrituras do Mar Morto. Mas em uma outra oportunidade estarei falando sobre o livro de Enoque. Vamos ao estudo, a palavra de hoje. O capítulo 15, portanto, é a continuação do capítulo 14. É no capítulo 15 que é detalhado, no capítulo 14 é detalhado o louvor especial por parte dos últimos seres remidos por Jesus, por meio dos 144.000 que tem o selo de Deus marcado em sua fronte. E agora, no capítulo 15, João diz sobre os 7 anjos com as 7 pragas. Ele diz: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. A narrativa desse capítulo é um paralelo da abertura do 7º selo, que se encontra no capítulo 8. Havendo iniciado ali na abertura do 7º selo a expiação do santuário celestial, os anjos estão prontos para aspergir sobre a terra o sangue da taça da ira de Deus. São 7 aspersão e 7 anjos, um para cada aspersão. Então todos esses anjos, eles têm um nome, como eu já vos disse. São os 7, na verdade são os 7 anjos mais poderosos dos céus. Em uma outra oportunidade estaremos vendo sobre isso. Vi, disse João, algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo, em pé junto ao mar, os que tinha vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que havia sido dado por Deus. Nós vemos, amado, que após a grande batalha do Armagedon, aqueles que venceram a besta, o anticristo, que venceram o falso profeta, o ditador mundial, agora estará trocando sua arma de guerra por harpa para glorificar, louvar e adorar a Deus. A palavra mar, como eu já vos disse, quando fala sobre águas, o termo muitas águas, representa multidões. Mar representa povos. Água representa multidões. Então, povos, nas profecias bíblicas, essa visão de João é a contemplação de alguns servos de Deus que batalharam contra a besta, que lutaram contra a besta, agora estão em meio a uma multidão, reunido de todo mundo. A expressão vidro misturado com fogo é uma referência ao tempo que isso ocorrerá e a circunstância em que estarão os servos de Deus neste momento. Provavelmente será um tempo de angústia e de grandes provações. Por isso faz-se a mistura de o mar como misturado com fogo,
pois essas pessoas passaram por verdadeiro sofrimento de angústia. Mas eles agora estão com harpa em suas mãos, trocaram o seu armamento de guerra por harpa, dada por Deus, e cantam um cântico, mas esse cântico não é novo, amados. O cântico que eles cantam é o cântico de Moisés, servo de Deus. O cântico do Cordeiro também. É um cântico que não é novo, pois é um cântico entoado pelo próprio Cordeiro. Grandes, maravilhosos são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o Senhor? Quem não glorificará o seu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifesto. Este cântico, amado, fazendo referência ao cântico de Moisés, é para chamar a atenção a todos os seres humanos acerca do grande livramento de Deus ao seu povo no deserto, no período de Moisés. Os preceitos ensinados por Deus através de Moisés e também pela sua lei que lhe foi entregue no Monte Sinai. Agora João no versículo 5 diz: depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Eu já vos disse que o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, onde está a pedra da lei de Deus, a pedra dos 10 mandamentos, da aliança de Deus, a vara que é o cajado de Arão, e também o maná que foi recolhido no deserto para ser colocado no santuário, se encontra agora nos céus. Eu já vos disse que milhões e milhões de dólares são gastados para pesquisar onde está a arca da aliança de Deus, mas já não se encontra mais na terra, ele se encontra nos céus. O tabernáculo, ou a arca, como diz algumas versões, da aliança, ele ficava localizado no lugar santíssimo, no santuário terrestre, construído por Moisés, por ordem de Deus, e esse santuário deveria ser igual ao que foi mostrado nos céus. Deste modo, é correto dizer que tudo o que havia no santuário terrestre havia também nos céus, ou seja, vice-versa. Na arca da aliança contém um maná e a vara, ou seja, o cajado de Arão, que floresceu, e as 2 tábuas da lei de Deus concedida no Monte Sinai. E isto se encontra agora nos céus dos céus. E a Bíblia diz que quando o santuário foi aberto, saiu do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro, resplandecente, e tinham um cinturão de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheio da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem, amados. A fumaça do santuário é uma manifestação de Deus no ato da expiação, semelhante ao ocorrido ao santuário terrestre,
quando Deus se manifestava no meio da cerimônia, quando Deus descia para conversar muitas vezes com Moisés, quando Deus se manifestava, havia fumaça que enchia o santuário terrestre. E agora repete-se isso no livro de Apocalipse. Repete-se a mesma cena que ocorria no período de Moisés. Então, amados, nós vemos aqui no capítulo 15, que do versículo 1 até o versículo 4, a igreja, ele canta um cântico de louvor, e no versículo 5 a 8, 7 anjos com 7 pragas, depois um dos seres viventes dá um dele 7 taças de ouro cheio da ira de Deus. No versículo 1 a versículo 4, aparece 7 anjos no céu preparado para terminar a destruição do anticristo. Devido ao que a medida dos pecados da Babilônia estava cheia, encontra a medida cheia da ira divina. Enquanto os crentes estejam neste mundo, amado, em tempo de angústia, como parados sobre um mar de vidro misturado com fogo, pode esperar a sua libertação final, ao tempo em que nova misericórdia pede novos hinos de louvor, mas não é novo, pois é o hino vindo já cantado há muito tempo pelo próprio Moisés. Quanto mais sabemos das maravilhosas obras de Deus, mais louvaremos a sua grandeza, como sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador e Rei dos reis, Rei de todo o mundo. Porém, seu título de Emanuel, o Rei dos Santos, o fará querido para nós quem que considere o poder da ira de Deus, o valor do seu favor ou sua glória, da sua santidade, recusará a adoração ao anticristo e honrará somente a Deus. O seu louvor por cima do céu e da terra. No versículo 5 a 8, mostra-nos o juízo de Deus, que Deus executa contra o anticristo e os seus seguidores. Cumpre aqui as profecias e as promessas da sua palavra. Este anjo estão preparado para a sua obra, vestido com linho puro, branco, e seus peitos cingidos com cinto de ouro, que representa a santidade, a justiça e a excelência dos tratos com os homens. Agora, o cinto está cingido sobre os seus peitos, sobre o seu coração, cingido com ouro. Isso significa que seus corações agora já estão selados e que a misericórdia de Deus também já passou. Porque o momento da ira de Deus será cumprida por esses anjos. Eles não terão misericórdia, porque já foi dada a oportunidade para os homens se arrepender, mas não se arrependeram. Nós veremos isso no versículo 16, no capítulo 16, aliás, o derramamento das pragas de Deus sobre a terra. E quanto mais a terra for passando por sofrimento, mais duro o coração do homem se tornará. Eles estão agora cingidos com o seu cinto de ouro sobre o seu coração. Eles são ministros da justiça divina e fazem todas as coisas em forma pura e santa. Estavam armados com a ira de Deus contra seus inimigos. Até a criatura mais vil, quando está armado com a ira de Deus,
será demasiadamente forte para qualquer homem deste mundo. Os anjos receberam a taça de um dos 4 seres viventes, um dos ministros da igreja verdadeira, como resposta às orações dos ministros do povo de Deus. O anticristo não podia ser destruído sem um grande golpe para todo mundo. Até o povo de Deus estaria angustiado e confundido enquanto se realizava a grande obra de Deus. As libertações maiores, o próprio inferno será vencido, pois será temível e assombroso a própria providência de Deus. Agora a igreja de Cristo, que passou por uma verdadeira batalha, estarão com harpa trocando seu armamento de guerra, e felizes estarão glorificando, louvando. Agora será uma igreja verdadeira, que conseguiu destruir o anticristo, o inimigo obstinado, e essa igreja agora será purificado. A igreja que antes foi citado como sendo uma igreja morna, agora será uma igreja forte e poderosa. É isso que eu consigo interpretar, amado, através das escrituras, através das mensagens do livro de Apocalipse. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. A partir de segunda-feira, amado, eu estarei falando sobre o derramamento das pragas sobre a terra. Estaremos entrando no capítulo 16 e as coisas vão se tornando cada vez mais difícil. Então, precisamos entender o livro de Apocalipse para estarmos preparados para o dia do arrebatamento, para o momento do soar da última trombeta, pois a trombeta de Deus soará sem tardar. Mais um pouquinho de tempo, o que virá, virá e não tardará. Esse é o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja assentado sobre o trono dos vossos corações, vos dando discernimento para vencer e vencer. Amém e amém.